Ai, ai, peraí. E pausei aqui pra eu terminar. Não, pra prevenir. Bem, boa tarde, né? Eu, como uma bênção de Deus, aproveitando que eu terminei de fazer uma coisa, eu irei gravar aqui hoje, né? Aproveitando que eu ainda tô tendo tempo, né? Porque hoje eu tenho aula remota, então aproveitando que eu ainda tenho tempo, eu quero contar a vocês não uma, não duas, e sim 3 histórias da minha Bíblia de histórias sobre a mesma pessoa aqui. E essa pessoa é Abraão, né? O nome dele é Abraão, ou era, né? Porque, né? Mas bem, o nome dessa pessoa que nós iremos ler as 3 histórias hoje na minha Bíblia de história é Abraão. É Abraão. Isso, Abraão. Sendo que na Bíblia, não sei, sendo que parece que antes o nome de Abraão era Abrão, mas aí depois Deus resolveu dar o nome para Abraão de Abraão, algo assim. Mas vamos ler aqui essas 3 histórias da minha Bíblia de história hoje. E eu espero que vocês entendam, né? Vamos ler aqui a primeira história. Perto de... Pera, deixa eu falar aqui. 8... História 8. Abraão e Sara obedeceram a Jeová. Perto de Babel ficava uma cidade chamada Ur. U e R junto, viu? As pessoas de lá não adoravam a Jeová. Elas adoravam muitos deuses falsos, né? Deuses inexistentes, deuses que não são nada. Mas em Ur... Não, sério, nome estranho para uma cidade, meu Deus. Morava um homem diferente que se chamava Abraão. Ele adorava só a Jeová, que é nosso Deus. Jeová disse para Abraão: saia de sua casa, deixe seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Que eu queria cantar. Aí Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão. Sua família vai crescer muito e vai ter milhões de pessoas. E eu vou usar você e sua família para fazer coisas boas para pessoas de toda a terra. Abraão não sabia para onde Jeová queria que ele fosse. Mesmo assim, ele confiou em Jeová e foi obediente. Então Abraão e sua esposa Sara arrumaram as coisas e começaram uma viagem longa. Uma viagem longa pra caramba. Bem, o pai e o sobrinho de Abraão foram com ele. O pai de Abraão se chamava Terra e o sobrinho se chamava Ló. Nessa Bíblia minha de histórias também tem uma história de Ló, né? Talvez em algum futuro vídeo meu eu leia a história de Ló, mas eu não vou ler a história de Ló, sobrinho de Abraão, nesse vídeo. Talvez em um vídeo futuro, talvez sábado, só Deus sabe. Ou pode ser sábado mesmo, né? Que é a história 10, né? Depois da história 9. Mas continuando. Isso, e o sobrinho se chamava Ló. Quando Abraão estava com 75 anos, ele e sua família chegaram em Canaã, o lugar que Jeová queria que eles fossem. Ali Jeová fez outra promessa para Abraão: vou dar todo esse lugar para os seus filhos e netos. Mas Abraão e Sara já eram velhos e não tinham nenhum filho. Então como Jeová ia fazer o que tinha prometido? Mas que pergunta idiota! Jeová é poderoso demais? É sério, Deus é poderoso demais. Mas mesmo assim,
Mesmo assim, eles tiveram a audácia de perguntar aqui nessa história. Então, como Jeová ia fazer o que tinha prometido? E o famoso sabe responder? O que Jeová disse para Abraão fazer? Pegar a família dele, pegar as coisas dele, né? A família dele, e ir para a terra onde Deus quer que ele vá. E que duas promessas Jeová fez para Abraão? Bem, que a família de Abraão vai crescer muito, vai ter milhões de pessoas. E a promessa de que eles vão ter muito filhos e netos. Nem sei se eu sou neto ou filho de Abraão. Mas bem, sou filho de Deus, graças a Deus. Mas bem. E aqui, respostas, né? Mas bem, vamos ler aqui o livro. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Então, mesmo sem saber para onde ia, pela fé, Abraão obedeceu a Deus, partindo para um lugar que receberia como herança. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 8. E essa foi a primeira história de Abraão, né? Da história 8. Esperem aí. Próxima história, história 9. O filho que Jeová prometeu, né? O Senhor prometeu, nosso Deus prometeu. Certo? Chega de enrolar. Abraão e Sara já tinham muitos anos de casados. Eles deixaram uma casa muito boa e foram morar em barracas. Sara sabia que obedecer a Jeová era a coisa certa, por isso não ficava reclamando. E também eu gostaria de morar em barraca. Não sei. Acho legal barraca. Mas Sara queria muito ter um filho. Por isso ela disse para Abraão: se você tiver um filho com minha empregada H, ele será como um filho para mim. Abraão não estaria traindo. Abraão não estaria traindo Sara. Eu sei que a própria Sara pediu isso, mas realmente, tipo, sério, parece uma traição, cara. Mas a própria Sara pediu, então, tipo, é uma confusão. Mas bem, Sara queria muito ter um filho, por isso ela disse para Abraão: se você tiver um filho com minha empregada H, que termina com R no final, ele será como um filho para mim. Depois de um tempo, H teve mesmo um filho com Abraão. Ele se chamava Ismael. Muito tempo depois, quando Abraão tinha 99 anos, Sara tinha... Foi mal que eu lembrei de uma coisa aqui que me fez... E Sara tinha 89. Eles receberam a visita de 3 homens. Abraão convidou os homens para sentar debaixo de uma árvore e comer um pouco. Sabe quem eram aqueles 3 homens? Vocês sabem quem eram esses 3 homens? Eram anjos. E um deles disse para Abraão: daqui a um ano você e sua esposa já terão um filho. Sara estava dentro da barraca ouvindo a conversa. Quando o anjo disse aquilo, ela começou a rir e pensou: eu já estou velha. Como é que eu posso ter um filho? Deus pode tudo? Deus pode tudo. Mas continuando a leitura. Mais um ano depois, assim como o anjo de Jeová tinha dito, Sara teve um filho. Abraão chamou o menino de Isaque, que significa risada. Quando Isaque tinha uns 5 anos, Sara viu Ismael tratando Isaque mal. Ismael, assim você não vai pro céu não, Ismael. Bem, quando Isaque tinha uns 5 anos, Sara viu Ismael tratando Isaque mal. Sara queria proteger seu filho, então ela foi falar com Abraão e pediu para ele mandar Agar e Ismael embora.
No começo, Abraão não queria fazer isso, mas para proteger seu filho Isaque, Jeová disse para Abraão: faça o que Sara pediu. Não se preocupe, eu vou cuidar de Ismael. Mas as promessas que eu fiz para você vão se cumprir com Isaque. O que os anjos disseram para Abraão, ou no caso que o anjo disse, que daqui a um ano Abraão e Sara terão um filho. Bem, também aqui nessa minha Bíblia de histórias, eu não sei se eu falei, mas também mostra aqui a resposta embaixo, né? Que está nos livros de Gênesis 16, 1, 4, 15, 16, 17 e 20. Essas coisas. Mas continuando. E aqui terminou a história 9, né? Com Deus dizendo: mas as promessas que eu fiz para você vão se cumprir com Isaac. Depois vem a história 10, que é do sobrinho de Abraão, de Ló. Mas outro dia eu leio. Talvez sábado mesmo, né? Talvez essa semana mesmo, sábado. Mas vamos ler a história 11. Um pedido bem difícil. Um pedido muito difícil. Que nós iremos ler. Abraão sempre amou a Jeová e confiou nele. E ensinou seu filho Isaque a fazer isso também. Mas quando Isaque tinha 25 anos, Jeová pediu para Abraão fazer algo muito difícil. Mas muito difícil. O quê? Deus disse para Abraão: por favor, vá para um lugar chamado Moriá. É que eu quero cantar, viu? Por favor, não me digam, é que eu quero cantar. Quando chegar lá, eu quero que você me dê um presente. Dessa vez não quero um animal. Quero que você me dê Isaque, seu único filho. Abraão não entendeu porque Jeová pedia isso para ele. Mesmo assim, como sempre, ele obedeceu a Jeová. Antes de continuar essa história, vamos para aquela história lá. Peraí, gente. Desculpa que eu esqueci uma coisa. Bem, na história 8, eu li para vocês Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Que é um versículo aí que vem depois da história. Que depois de todas as histórias da minha Bíblia de histórias, como eu falei, vem um versículo para ler. E aqui na história 9, obviamente, graças a Deus também. Eu esqueci aqui de ler, então eu peço desculpas aí por eu esquecer, então vamos ler aqui. É o mesmo livro, livro de Hebreus, mas agora é o mesmo capítulo, mas versículo 11, certo? É isso mesmo? É isso mesmo, é o mesmo capítulo, capítulo 11, mas versículo 11. Pela fé, Sara recebeu poder para conceber um descendente, visto que considerava fiel aquele que havia feito a promessa. Deu pra entender? Tá. Continuando. O pedido aí que Deus pediu foi isso. Que dessa vez Deus queria um presente, né? Mas dessa vez ele não queria um animal, queria o único filho de Abraão. E Abraão não entendeu, porque Jeová pediu isso pra ele. Mas mesmo assim, como sempre ele obedeceu a Jeová. Queria ser obediente assim, viu? Eu não vou negar que às vezes eu fui tão desobediente que chega. Assim que amanheceu, Abraão foi com Isaque e com 2 empregados para onde Jeová tinha mandado. Depois de 3 dias de viagem, eles começaram a ver os montes de Moriá. Então Abraão disse para os seus empregados: fiquem aqui, eu e Isaque, vamos dar um presente para Jeová. Abraão. Peraí. Abraão pediu para Isaque carregar um pouco de lenha e pegou uma faca. Isaque perguntou a Abraão:
Pai, onde está o animal que vamos dar para Jeová? E é claro que Abraão não respondeu, dessa vez não vai ser um animal, né? Mas bem, não se preocupe, meu filho. Deus proverá. Aqui na história tá escrito Jeová vai cuidar disso. Mas eu falei Deus proverá porque eu quis e porque Deus realmente proverá, né? Porque Abraão realmente falou Deus proverá. Só que aqui na minha Bíblia de história, Abraão falou Jeová vai cuidar disso. Que eu acho que é a mesma coisa de Deus proverá. Quando finalmente chegaram no monte, eles prepararam um lugar para colocar a lenha em cima. Depois Abraão amarrou as mãos e os pés de um animal. Brincadeira. Não brinca com coisa séria. Não brinca com coisa de Isaac. E o deitou em cima da lenha. Aí Abraão pegou a faca. E bem naquela hora, ouviu um anjo de Jeová falar: Abraão! Não machuque Isaac. Agora eu sei que você tem muita fé em Deus. Mesmo não sendo fácil, você ia dar para Deus seu único filho. Então Abraão viu um carneiro que estava com chifres presos numa pequena árvore. Vocês acham que ele pegou o carneiro? Tá, na verdade, obviamente ele pegou o carneiro, né? E a Bíblia de História aí nem tá, na leitura aí nem tá perguntando isso. Eu mesmo quis perguntar. Ele pegou o carneiro e o deu de presente para Jeová, no lugar de Isaac. Daquele dia em diante, Jeová começou a chamar Abraão de amigo. Sabe por quê? Porque mesmo sem entender bem as ordens de Jeová, Abraão fazia tudo que Jeová pedia. Daí Jeová repetiu a promessa que tinha feito para Abraão: eu vou abençoar você. Você vai ter uma família muito grande. E eu vou usar a sua família para trazer coisas boas para todas as pessoas na terra. Como Abraão mostrou que confiava em Jeová, obedecendo a ele, só de obedecer, ó. Só de obedecer, Abraão mostrou que confia em Jeová. E o que Jeová prometeu para Abraão? Que Abraão terá muitos filhos e netos. E para terminar o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Vamos ler aqui o versículo de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, que é único, viu? Pra quem não sabe, é único. Pesquisa aí no Google, né? Unigênito, único. Primogênito é outra coisa. Primogênito é o primeiro filho. No caso, eu sou o primeiro filho da minha mãe. Meus irmãos são meus irmãos, né? Bem, para Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Então, Deus amou tanto nós que deu aí seu Filho único, unigênito. E vocês devem saber quem é. Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou aqui. Eu conheci essa música em Carinha de Anjo. Onde vocês conheceram essa música maravilhosa aí? Eu conheci em Carinha de Anjo. Fabiana, muito abençoada por Deus. Mas bem, esse foi o vídeo contando a história de Abraão, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa tarde. Até a próxima, viu, meus amigos, minhas ovelhas queridas. Tchau.